Bom dia a todas e todos. O meu nome é Maria Cecília Souza Alves. Eu sou aluna do 10º período do curso de Direito da UFOP e hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa de iniciação científica, cujo tema foi A Natureza Jurídica dos Animais no Ordenamento Jurídico Brasileiro, uma análise diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Essa pesquisa teve a orientação de Aaron Twins de Souza, colaboração de Jéssica Caroline e co-orientação de Henrique Rezende. E ela foi feita no âmbito do programa PIBIC-FAPEMIC. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente fale sobre os objetivos da pesquisa. E seu objetivo principal foi fazer uma investigação entre o contraponto da natureza jurídica dos animais na legislação atual, ou seja, na lei, e nas decisões dos tribunais. Ou seja, seu objetivo foi investigar o que significam os animais para o direito. A sua natureza jurídica é o que eles significam, como eles se comportam para o direito. Então, nosso objetivo era analisar como isso acontecia na lei e nas decisões dos tribunais, se havia alguma divergência entre essas duas posições. A metodologia empregada foi a análise bibliográfica da doutrina tanto civilista quanto doutrina animalista. Ou seja, foram analisadas a doutrina do direito civil e a doutrina animalista, que é a doutrina que defende os direitos dos animais. A gente pode ressaltar nomes como Maria de Fátima Freire de Sá, Bruno Torquato de Oliveira Naves, César Fiuza, Bruno Rezende Azevedo Gontijo e Vicente de Paula Taide Júnior, que são autores que falam sobre essa temática. Também foi feita uma pesquisa jurisprudencial, ou seja, uma análise dentro do site de jurisprudência do STJ, usando os termos ciência, pets, animais, animais natureza jurídica, entre outros, sem uma limitação de tempo. Como resultados, a gente pode ressaltar a identificação de 3 principais teorias acerca da natureza jurídica dos animais. Sejam elas, em primeiro lugar, a teoria dos animais como sujeitos de direito, ou seja, o reconhecimento de animais como entes dotados de direitos e deveres dentro do ordenamento jurídico, ou seja, seres equiparados a outros sujeitos de direitos, tais como as pessoas. Também identificamos a teoria dos animais como bens, que é a teoria que preza pela continuidade da atual natureza jurídica dos animais, como bens. Ou seja, na lei atual, os animais são enquadrados como objetos. Então, a segunda corrente doutrinária observada, que é a corrente dos animais como bens, preza pela manutenção dessa natureza jurídica. Já a terceira corrente encontrada foi a teoria dos animais como entes despersonalizados. Ou seja, é uma teoria que agrega um pouco dos dois conceitos, já que ela entende os animais como entes dotados de direitos e deveres, mas não alçados à condição de pessoa, ou seja, sem personalidade jurídica. Então, essas foram as 3 posições encontradas majoritariamente na doutrina. Foi encontrada também, nas decisões judiciais, uma teoria que mescla alguns conceitos desses apresentados. Ou seja, entende os animais como bens, situados dentro do direito das coisas, porém utilizando de alguns institutos análogos do direito das famílias, como guarda, pensão, visitação, entre outros. E como impacto para a sociedade, a gente pode ressaltar que é uma matéria muito atual e muito relevante, porque hoje em dia os animais já são incluídos dentro do conceito de família através do conceito de família multiespécie. Ou seja, a gente consegue agregar os animais dentro do arco familiar. E, em razão disso, vários conflitos já são levados ao judiciário, como, por exemplo, em casos de divórcio ou de dissolução de união estável, em que os animais já são envolvidos, seja na partilha, seja na divisão de bens. Na partilha, na divisão de bens, ou seja, no regime de guarda. Então, é uma matéria muito atual, muito presente no cotidiano dos brasileiros, e por isso é uma pesquisa que tem muita relevância. Como conclusões, a gente pode destacar que a gente encontrou um desencontro entre os fundamentos utilizados pela doutrina e pelas decisões judiciais. Ou seja, na doutrina foram encontradas as 3 teorias identificadas anteriormente, que são dos animais como sujeitos de direito, dos animais como bens e dos animais como entes despersonalizados. Já nas decisões judiciais, os animais continuam sendo categorizados como bens, em sua maioria, porém com a utilização de conceitos dos direitos das famílias. Então, na verdade, foi encontrada uma teoria mista, né? Não utilizando as teorias identificadas pela doutrina. Então, a gente encontrou esse desencontro aí entre os fundamentos da doutrina e dos juízes. Também foi encontrada uma primazia dos animais ainda categorizados como bens. Ou seja, nas decisões dos juízes e no ordenamento jurídico em geral, os animais ainda são, sim, caracterizados como bens. No entanto, a gente também conseguiu observar um caráter expansionista do direito dos animais no Brasil, já que em muitas decisões judiciais foi empregado o critério da senciência. Ou seja, é um critério, uma teoria, que fala sobre a sensibilidade dos animais.
Ou seja, que mesmo quando enquadrados como bens dentro do direito das coisas, os animais não podem ser meramente equiparados a objetos, já que eles já possuem um relacionamento afetivo e também são dotados de uma sensibilidade para a dor e para o prazer. Então, eles não podem ser equiparados sem nenhuma ressalva aos objetos inanimados, o que significa um avanço, uma expansão do direito dos animais em relação a anos anteriores. Como agradecimento, eu queria agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto por ter me permitido fazer essa pesquisa, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIC, que financiou a pesquisa, e a minha equipe, composta pela minha orientadora, minha colaboradora e meu co-orientador, que me auxiliaram durante todo esse processo e me ajudaram a trazer essa pesquisa, a realizar essa pesquisa. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me escutado, obrigada por terem se interessado pelo assunto e até mais.